Então nós temos aqui ó, a, a circunferência, né? E a circunferência, ela tem as seguintes características, especialmente aqui no sétimo, oitavo ano. Então vai se utilizar bastante, né, as informações aqui a respeito do raio e do diâmetro. Ah, além disso, nós temos a corda. Qual a diferença então? O raio para a corda, por exemplo, do raio para o diâmetro para a secante. O raio, ele sai do centro, ele sai a partir do centro até a parte circular dele, né? Até a limitação, a circunferência, né? Até o círculo. Então, até aqui. O raio sai do centro até a extremidade. Então, vou chamar aqui de extremidade. Já o diâmetro, o diâmetro, ele sai de uma extremidade à outra passando pelo centro. Então, vou chamar aqui, ó, extremidade para extremidade, passando pelo centro. Outra característica que nós temos aqui que relaciona o raio com o diâmetro é que o raio sempre vai ser diâmetro dividido por 2. Esse é o raio. E o diâmetro sempre vai ser o raio vezes 2. Então nós temos o diâmetro é o equivalente a dois raios. Agora, o que difere eles de uma corda e de uma secante? A corda também sai de uma extremidade para outra da circunferência, né? Mas ela não cruza pelo centro. E já uma secante é aquela que cruza duas extremidades aqui da circunferência, também sem passar pelo centro, mas ela se estende para fora, para além da própria circunferência. E já a tangente toca apenas em um ponto da circunferência, na extremidade, na linha externa da circunferência, sem cruzar por dentro, mas apenas tocando a própria circunferência. E o arco já é uma informação que vai ser necessária, especialmente lá no ensino médio, né, para fazer os cálculos de na física especialmente, mas é o que? O arco é quando a gente tem um raio aqui. Então nós vamos ter desculpa, dois raios na verdade. O desenho aqui está ficando um pouquinho mais feio, mas dois raios formando um ângulo entre eles. Então a gente consegue calcular essa distância aqui, né? Lembrando que numa circunferência, nós temos que a circunferência, ou o perímetro da circunferência, é 2π vezes o raio. Quando a gente calcula isso, a gente está calculando o quê? Todo o perímetro dela, toda a circunferência. Exemplo disso é quando nós temos um pneu de bicicleta. Um pneu de bicicleta, vamos dizer que ele tem um raio para ficar fácil a conta, vamos falar que ele tem um raio de 40 centímetros. Então, o raio do pneu da bicicleta ou de um carro, seja lá o que for, tem 40 centímetros. Então, quando ele der uma volta completa, quanto ele vai ter percorrido? Então, essa circunferência, ou esse perímetro, essa distância, né, externa da circunferência, 2 vezes π vezes esse raio. Então, nós teríamos que 2 vezes 40 vezes π, 80π. E se a gente quiser transformar isso aqui, calculando para facilitar a conta, π igual a 3. Então, nós teríamos que 80 vezes 3, um total aqui da circunferência igual a 200, aproximados, né? Porque o π na verdade é 3,1415, é uma dízima infinita, né? Então 240. A gente está falando em centímetros, aproximadamente 240 centímetros.
Ou seja, para cada volta desse pneu que tem um raio de 40 centímetros, ele deslocou mais, na verdade, mas vamos arredondando aqui, para aproximadamente 240 centímetros. Dessa forma também, e o arco, não vou nem colocar aqui para a gente não misturar as informações, mas o arco é uma parte disso, em função do raio. Por exemplo, deu meia volta, então a gente tem 180 de arco. Deu 3/4 de volta. Então a gente vai calcular lá com os π radianos, né, para a gente poder fazer esse cálculo aqui.